Olá e bem-vindos a mais um encontro. O meu nome é Ana e hoje a gente vai conversar sobre a opinião dos outros. Afinal, o que os outros pensam de você realmente importa? Bem, querendo ou não, essa é uma realidade que faz parte da nossa vida desde cedo, né? A pessoa nasce e já começa a atrair a opinião dos outros. Ah, mas é a cara do irmãozinho. Gente, mas esse bebê só tem pai. E por aí vai. E esse conjunto de opiniões dados ao longo da nossa formação, às vezes de forma bem sutil, contribui para quem nós nos tornamos quando nós atingimos a idade adulta. E tem fases que a gente se preocupa mais com a opinião dos outros do que em outras. No meu caso, uma fase muito difícil foi quando os meus filhos eram pequenos. São tantas as inseguranças que a gente tem quando começa na aventura da maternidade, não é? Então, quando os meus filhos aprontavam, quando eles faziam alguma coisa, né, em público que era muito difícil a mim de administrar, eu ficava muito aflita, eu ficava naquela ansiedade, meu Deus, o que é que as pessoas vão achar de mim enquanto mãe, né? E aí a opinião que qualquer pessoa tivesse sobre os meus filhos, sobre aquele comportamento, aquela situação, eu pegava toda pra mim e era como se eu dissesse pra mim, poxa, eu tô falhando como mãe. Porque na verdade o que acontece é que as pessoas vêm, dão suas opiniões, às vezes não precisa nem de palavras, um olhar e a gente já capta tudo, né? E elas vão embora. E você fica lá sozinho. Você, sua história de vida e a opinião dos outros. E cada um vai ser afetado por isso de uma forma diferente, né? E vai lidar com isso também de formas diferentes. Mas eu diria dois extremos a serem evitados. Então, o primeiro é fingir que um mosquito fez um zum zum aqui perto de mim e que na verdade nada aconteceu, né? Quando alguém dá uma opinião pra gente. Fazer de conta que a pessoa não disse nada, às vezes revela uma falta de maturidade, né? Porque se a gente for bem honesto, a gente vai ser, de alguma forma, mesmo inconscientemente, impactado por uma opinião negativa, né? Principalmente. E dependendo de onde ela vem, obviamente, né? Então, não adianta colocar a mão nos ouvidos e dizer assim, ninguém disse nada, eu não vi isso e vou passar para a próxima coisa da minha vida, quando, na verdade, de alguma forma, talvez aquelas palavras tenham causado algum impacto em você. Do outro lado, existe o grande perigo de viver a vida baseado na opinião dos outros, o que se torna uma verdadeira prisão. Há alguns dias eu tive uma conversa muito interessante com minha filha Nicole, de 12 anos. Né? Eu expliquei para ela que eu estava preparando esse vídeo, que eu estava refletindo sobre esse assunto e eu fiz uma pergunta para ela. Falei, olha Nicole, se alguém chegar para você e disser, Nicole, você é chata, ou você é malvada, ou você é feia, não sei, qualquer coisa de ofensivo, de negativo, qual seria a sua reação? E ela parou, pensou e disse sim, bem, primeiro eu diria que aquilo que aquela pessoa me falou me magoou. Aí ela parou mais um pouquinho e depois ela disse, e eu diria também que não é verdade. E eu achei que foi muito apropriada a resposta dela, né? Porque quando a gente pensa, quando a gente escuta, né, a opinião dos outros, uma pergunta muito importante a se fazer é, será que é verdade isso que a pessoa está falando? Às vezes a gente tem a tendência de simplesmente não pensar e acreditar naquilo que foi dito. É importante desenvolver a consciência de que palavras de julgamento têm sim o potencial de nos afetar emocionalmente, mas que conhecer a verdade sobre si mesmo é a chave para que essa opinião não nos aprisione. Então, conhecer a si mesmo, conhecer suas emoções, conhecer o que é verdade sobre si mesmo
é extremamente importante para a gente começar a saber lidar com essa questão da opinião dos outros. O que os outros dizem, afinal, não deve determinar quem você é, mas para que isso aconteça, é necessário que você saiba quem você é. Então, quem você é? Quem sou eu? E quanto mais clareza sobre quem eu sou, menos eu vou ser afetado pela opinião dos outros. Na realidade, muitas vezes a opinião das pessoas tem muito mais a ver com elas do que com a gente. Já prestaram atenção? O julgamento do outro tem a ver como o outro enxerga o mundo, com que lentes se enxerga o mundo, né? Eu uso óculos e o meu grau é forte. Então, assim, se você usa óculos, você vai entender bem essa ilustração. Se hoje eu estiver bem, a minha lente estiver limpa, formando um prisma, então eu vou ver tudo a partir dessa lente, né? Eu vou ver as coisas com maior positividade. Se ao contrário, minha lente está toda borrada, se eu não estou conseguindo enxergar bem as coisas, aquilo me afeta e, consequentemente, vai influenciar como eu enxergo as coisas e eu vou ter uma tendência a ver as coisas de uma forma também borrada e negativa. Existe uma história da vida de Cristo que, na minha opinião, ilustra isso de forma genial. Certa vez, Jesus estava hospedado na casa de 3 irmãos. Talvez você conheça esses personagens, Marta, Maria e Lázaro. Lázaro foi aquele que Jesus ressuscitou. E Maria era muito dedicada a aprender os ensinamentos de Jesus. Então, a gente vê por outras passagens que ela era uma mulher sedenta de conhecimento, ela queria aprender e ela estava ali como discípula aos pés de Jesus, sempre a escutar os seus ensinamentos. Um dia, quando eles estavam lá todos reunidos, Maria pega um frasco de perfume, derrama nos pés de Jesus e começa a enxugar com os seus cabelos. E aquele ato causou uma reação imediata em um dos discípulos, que disse a sua opinião. Ele disse: mas que absurdo, esse perfume é tão caro, a gente poderia ter vendido e com esse dinheiro ter ajudado os pobres. E aí, no primeiro momento, você pode pensar, de fato ele tem um ponto, mas Jesus, que conhecia o coração tanto da mulher quanto daquele discípulo, disse: pare, deixe que ela faça o seu ato de amor que ela deseja fazer. E o curioso dessa história é que esse discípulo era Judas. E, na verdade, pela narrativa a gente vê que Jesus sabia que ele não estava interessado em ajudar os pobres, que, na verdade, o interesse dele era pegar esse dinheiro, porque como ele era o tesoureiro do grupo de discípulos, ele roubava do caixa. Então a gente vê na atitude de Judas, no julgamento, na opinião que ele deu naquele momento, algo muito maldoso, porque não era a casa dele, não era o perfume dele, né? Ninguém perguntou a opinião dele sobre aquele ato daquela mulher. Então a gente vê que, na verdade, isso refletia a maldade do coração de Judas. Também não estou dizendo que toda pessoa que dá uma opinião negativa sobre você tem maldade no coração. Não é isso que eu estou dizendo. Existe sim essa realidade, mas existe também a realidade de que muitas vezes, com boas intenções, querendo ajudar, a gente pode cair naquele erro de dar uma opinião numa hora errada, uma opinião que não foi pedida e que, na verdade, ao invés de ajudar, vai atrapalhar. Se a gente não deve se aprisionar à opinião dos outros, também não pode ignorar tudo aquilo que nos dizem, porque, na verdade, na vida a gente precisa de conselhos. Então é importante fazer essa diferença entre uma simples opinião e um conselho que vem de alguém que te ama, que quer o seu bem, né? Mas mesmo assim é preciso refletir e ver, afinal, só você pode decidir se aquilo é um bom conselho ou não. Se não queremos ser julgados, fica o desafio de também não julgar os outros, porque afinal de contas a vida passa muito depressa, não é mesmo? Então vamos amar mais e julgar menos, e também
nos amar e nos conhecer cada vez mais profundamente, para que a opinião dos outros não nos afete tanto e nem roube a alegria de ser quem nós somos, né? E eu gostaria de terminar com uma citação que eu li hoje de manhã, nesse livro que eu gosto muito, O Obstinado Amor de Deus, do Brennan Manning, e ele fala algo muito interessante. Ele diz: em cada encontro, ou damos vida ou a sugamos. Não há intercâmbios neutros. Então, é com essa consciência, né, com essa reflexão que eu gostaria de terminar esse nosso encontro. Espero que tenham gostado. Até breve. Fiquem com Deus.